Pedras Preciosas do Grego, volume 1. Livro Outono. Estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. 9 de abril. Pedro procura a cabeça, mas encontra uma orelha. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. João 18, versículo 10. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Lucas 22, versículo 49 e 50. Você consegue pensar em um momento quando se tornou tão impaciente enquanto esperava no Senhor que decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos para fazer com que se movessem um pouco mais rápido? Quando depois percebeu que havia feito uma grande trapalhada, você se arrependeu por não esperar um pouco mais antes de agir? Em um momento ou outro, todos nós fomos culpados de agir de maneira imprudente e impensada. Por exemplo, apenas pense em quantas vezes você disse algo de que depois se arrependeu. Ah, como você gostaria de poder ter retirado aquelas palavras, mas era tarde demais. Ou talvez você tenha sido culpado de agir espontaneamente em uma questão antes de ter tido tempo suficiente para realmente analisar a situação a fundo. Ou você já ficou tão irritado com alguém ao ponto de explodir e expressar a sua discordância antes de a outra pessoa terminar de falar? Quando depois você percebeu que a pessoa não estava dizendo o que você pensou, sentiu-se como um idiota por explodir demasiadamente rápido? Você teve de se desculpar por fazer uma afirmação precipitada, ao mesmo tempo em que desejava ter mantido a boca fechada durante mais alguns minutos? Momentos de cabeça quente raramente produzem bons frutos. De fato, quando agimos com precipitação, habitualmente acabamos odiando a estupidez de nossas palavras e atos. A verdade é que todos nós precisamos de uma boa dose de paciência, um fruto produzido dentro de nós pelo Espírito de Deus. Precisamos desesperadamente de paciência em nossas vidas. Talvez nenhuma história demonstre melhor a confusão produzida pela impaciência do que aquela noite no jardim de Getsêmani, quando Pedro pegou uma espada, balançou-a com todas as suas forças e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Jesus falou e se identificou como o grande Eu Sou, os soldados e a guarda do templo foram derrubados no chão com os olhos atordoados, a cabeça girando e o corpo atordoado pelo poder de Deus. O poder lançado os atingiu com tanta força e rapidez que eles já estavam caídos de costas antes de saberem o que os atingiu. Enquanto aqueles soldados ainda estavam caídos, Pedro decidiu, de repente, fazer justiça com as próprias mãos. Ele deve ter visto aquilo como sua grande chance de se mostrar corajoso e aproveitar o momento, mas o que fez foi simplesmente chocante. Aquela é a imagem perfeita de alguém agindo antes de pensar nas consequências. O comportamento espontâneo e precipitado de Pedro lhe valeu um lugar na história que ninguém jamais esqueceu. Porém, para ver o panorama completo do que aconteceu naquela noite, é essencial juntar a história dos evangelhos de Lucas e de João, porque cada um desses evangelistas conta uma parte distinta da história. Enquanto os soldados e a guarda do templo estavam deitados de costas no chão, Pedro olhou em volta e percebeu que os homens armados estavam incapacitados. Então se abaixou, pegou uma espada e, com ela na mão, perguntou com certa alegria: Senhor, feriremos a espada? Lucas 22, versículo 49.
Antes de Jesus ter uma oportunidade de responder, Pedro entrou em ação e fez algo ultrajante e totalmente estranho. Ele segurou a espada e impulsivamente cortou rente a cabeça do servo do sumo sacerdote. Imagine o quão chocado Jesus deve ter ficado ao ver Pedro cortar fora a orelha direita daquele pobre homem e depois ver a orelha cortada cair no chão. João 18, versículo 10 nos diz que Pedro feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita. Analisemos essas palavras para ver exatamente o que aconteceu naquele momento impulsivo, quando Pedro balançou a espada. A palavra ferir é a palavra grega epaio, derivada da palavra paio, e significa atacar, como uma pessoa que ataca alguém violentamente com uma ferramenta, arma ou instrumento perigoso. Pode também ser traduzida como ferroar, como um escorpião que injetou fortemente seu ferrão em uma vítima. Além disso, significa bater com o punho. Nesse versículo, a palavra é usada para retratar a força do movimento da espada de Pedro. Isso nos diz que Pedro pôs toda a sua força ao balançar a espada emprestada, com a plena intenção de causar algum tipo de lesão corporal. Você pensa que o alvo de Pedro era a orelha do servo? Por que alguém atacaria uma orelha? Além disso, não seria necessária tanta força para cortar uma orelha. Não, acredito que Pedro tinha como alvo a cabeça do homem e errou, cortando a orelha do homem por engano. Ao atingir o alvo, aquela espada escorregou pelo lado da cabeça do servo e levou com ela a orelha. João 18, versículo 10 diz que Pedro cortou a orelha direita. A palavra cortar é a palavra grega apokopto, compostas pelas palavras apo e copto. A palavra apo significa longe e a palavra copto significa cortar para baixo. Juntas, elas descrevem um movimento para baixo que corta fora alguma coisa. Neste caso, Pedro desceu a espada com tanta força que tirou totalmente a orelha do servo do sumo sacerdote. Alguns tentam insinuar que Pedro cortou apenas parcialmente a orelha daquele homem, mas o grego mostra que o movimento da espada de Pedro causou a remoção total. A palavra grega para orelha é otarion, que se refere a toda a orelha externa. A Bíblia é tão detalhada sobre os eventos que ocorreram naquela noite que até nos diz que era a orelha direita do servo. O servo do sumo sacerdote perdeu toda a orelha direita quando Pedro moveu a espada em sua direção. João 18, versículo 10, nos diz que o nome do servo era Malco. Quem era esse Malco? Pedro escolheu Malco indiscriminadamente como alvo naquela noite? Havia uma razão específica para Pedro escolher esse homem como o foco de sua ira? O nome Malco tem dois significados: governante e conselheiro. Não sabemos que esse era o nome original dele. Pode ter sido um nome atribuído em decorrência de sua posição próxima ao sumo sacerdote, que na época era um homem chamado Caifás. Caifás era um membro dos saduceus, uma seita particularmente oposta à realidade dos acontecimentos sobrenaturais, que considerava a maioria dos eventos sobrenaturais do Antigo Testamento como mitos e lendas. Essa é uma razão para Caifás ser tão oposto ao ministério de Jesus, que naturalmente transbordava de acontecimentos milagrosos todos os dias. Ao ver Malco no jardim de Getsêmani, Pedro sem dúvida se lembrou das muitas vezes em que havia visto Malco de pé ao lado do sumo sacerdote. Embora esse homem seja referido como o servo do sumo sacerdote, ele era de fato o assistente pessoal do sumo sacerdote. Essa era uma posição muito proeminente na ordem religiosa do sacerdócio.
Como oficial de alto escalão do tribunal religioso, Malco estava regiamente vestido e se portava com orgulho e dignidade. Aos olhos de Pedro, ele provavelmente representava tudo que pertencia ao reino do sacerdócio, uma ordem de homens religiosos que haviam desencadeado numerosos problemas para Jesus e os discípulos. Em função de Malco estar presente no momento da prisão de Jesus, podemos concluir que ele foi enviado como representante pessoal do sumo sacerdote para supervisionar oficialmente as atividades relacionadas à prisão de Jesus. Poucos estudiosos acreditam que Pedro escolheu por acaso. Embora a próxima suposição não possa ser feita com absoluta certeza, Malco pode ter se tornado o alvo intencional por causa do profundo ressentimento e rancor de longa data de Pedro pelo sumo sacerdote e sua comitiva, todos os que tinham estado continuamente criticando o ministério de Jesus. Preciso ressaltar que a cura da orelha de Malco foi o último milagre realizado por Jesus durante o seu ministério terreno. Que grande testemunho de Jesus para nós! Pouco antes de ir para a cruz, ele estende a mão para ajudar um inimigo publicamente declarado e confesso. Aquele homem fazia parte de um grupo continuamente ameaçador e oposto a Jesus. Porém, Jesus não disse: "Até que enfim, um de vocês recebeu o que vocês merecem." Em vez disso, ele estendeu a mão ao homem no momento de sua necessidade, tocou-o e o curou sobrenaturalmente. Tenha em mente que o sumo sacerdote, um saduceu, opunha-se veementemente ao ministério sobrenatural de Jesus. Contudo, foi o servo do próprio sumo sacerdote quem recebeu um toque sobrenatural de Jesus. Que contraste entre os atos de Jesus e o comportamento de Pedro! Mais do que provável, Pedro agiu motivado por um ressentimento, mas Jesus demonstrou amor e cuidado genuíno, até mesmo por aqueles que se opuseram a ele durante a vida e foram fundamentais para levá-los à sua crucificação. Então, não siga o exemplo de Pedro. Em vez disso, ore pela graça de ser como Jesus. Decida hoje permitir que o Espírito Santo o capacite a estender a mão aos seus ofensores e oponentes e a amá-los da maneira como Jesus os amaria. Repita esta oração comigo. Senhor, peço que tu me ajudes a ser mais semelhante a Jesus. Ajuda-me a liberar os rancores e os ressentimentos profundos que sou tentado a guardar das pessoas. Em vez de me alegrar quando estão com problemas ou quando algum mal lhes acontece, ajuda-me a estender-lhes a mão, ver o que posso fazer para ajudar e me tornar a mão de Deus em suas vidas. Perdoa-me por já não ter agido como Jesus agiria e ajuda-me a aprender como colocar de lado todas as emoções negativas para poder estender-lhes a mão em nome de Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita comigo essa confissão de fé. Confesso que não tenho rancores nem permito que ressentimentos profundamente instalados residam em meu coração, mente e emoções. Tenho a mente de Cristo e penso exatamente como Jesus pensa. O que Jesus faz é o que eu faço. O que Jesus diz é o que eu digo. O comportamento de Jesus é o meu comportamento. Em virtude de o Espírito Santo estar operando para produzir a vida de Jesus Cristo em mim, posso ser a mão estendida de Jesus a todos à minha volta, inclusive aqueles que se opuseram a mim. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Agora reflita nestas questões. Você consegue pensar em 5 vezes em sua vida em que você agiu precipitadamente e depois se arrependeu daquela atitude? O que você aprendeu com esses incidentes e como poderia reagir de maneira diferente na próxima vez? Quando você se vê reagindo com impaciência,
pede ao Espírito Santo que o ajude a tornar-se mais paciente? Se você não fez isso recentemente, por que não interrompe o que está fazendo agora e pede ao Espírito Santo para ajudá-lo nessa área de sua vida hoje? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.